Escribas e fariseus pedem então um sinal a Jesus para que ele afirmasse a sua autoridade de Messias e Mestre. Ele então dá um ensino que serve principalmente nos tempos atuais para nós, aonde ele diz que o sinal não seria dado exceto o sinal de Jonas, aquele mesmo que passou 3 dias e 3 noites dentro de uma baleia. E ele fala que o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí já faz um prelúdio àquilo que iria acontecer com ele. E dá, além disso, ensinamentos sobre a questão dos gentios, aonde era todo aquele povo que não era judeu, inclusive nós. Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, aonde nós vamos mergulhar nesse amor do Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Para quem está chegando agora, se trata de um estudo sequencial, mas aí você vai falar assim, não, então eu vou lá ver os outros vídeos para colocar em dia. Não, fique aqui nesse vídeo. A grandiosidade do Evangelho é justamente que você poderá estudar um ponto dele, retirar dele a essência que vai modificar sua vida, conforme nós vamos ver no estudo de hoje. E é isso mesmo que nós queremos, colocar no dia atual, nos nossos tempos, esses ensinos de Jesus, extraindo realmente a essência, o que ele queria dizer quando ele disse essas palavras. Você vai ver que o evangelho é rico e ele poderá modificar todas as suas bases. Modificando as bases, você modifica o seu desígnio e também a sua vida. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte desse nosso estudo. Vá lá já também, tem uma playlist no canal NEP Honório Abreu, onde você vai poder depois colocar em dia esses vídeos. Já aproveite, se inscreva no canal e ative o sininho. E também comente nesse vídeo, da onde que você é, comente o que você está achando do estudo, sua participação é muito importante. E se gostar, compartilhe com alguém que esteja necessitando estudar o Evangelho. O sinal de Jonas, nós estamos no capítulo 12, versículo 38 a 42, aonde escribas e fariseus pedem então que Jesus dê um sinal de sua autoridade. No versículo 38 fala assim, nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele nisso replicou, uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E aí nós vamos vendo, para quem não se lembra dessa questão do Jonas em si, foram um sinal aos ninivitas, que era um povo dito pagão, que são os gentios, todo aquele povo que não era judeu. Então não era ali dentro do círculo dos escribas e dos fariseus. E você vai ver no final que Jesus tinha um porquê estava falando isso. E isso serve para todos nós. Libertação miraculosa, pregação aos pagãos. Jesus anuncia de modo velado o seu triunfo final, ou seja, ele realmente demonstrar que não existe a morte. A vida, ela continua mesmo após o desenlace desse corpo material. Em seguida acrescenta, pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim ficará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites. Intervalo entre a morte e a ressurreição. No seio da terra. Ou seja, ele já coloca que o sinal que eles iriam ver seria mais adiante. Olha a grandiosidade do mestre, olha o tanto que ele já sabia o que iria acontecer com ele. Por isso que nos últimos minutos nós vamos vendo que nós vemos algo mal, nós vemos algo realmente tenebroso ali na morte dele, principalmente numa cruz. Mas o exemplo que ele deu arrastou e abriu caminho para gerações. Isso que nós temos que analisar na nossa vida. Nós queremos muitos sinais, nós queremos realmente milagres, nós queremos. Jesus já tinha feito vários milagres, principalmente ali em Cafarnaum. E ele diz, conforme nós
já estudamos aqui nos capítulos e nos versículos anteriores, ele já tinha feito vários sinais, ele já tinha realmente curado várias pessoas, e ele até diz que Cafarnaum e tantos outros lugares que tinham visto esses milagres ainda não tinham se convencido. E aí nós devemos lembrar até mesmo daquela parábola das bodas, do festim, aonde um rei chama para a festa primeiro um grupo, depois esse grupo não vai porque tinha coisas para fazer e tal. Então, assim, sintetizando, Jesus trouxe a sua palavra não para um povo escolhido, não para um povo somente os judeus, ele trouxe para todos nós. Porque quem são os gentios atualmente? Os gentios somos nós. A maioria de nós, principalmente que estamos aqui no Ocidente, nós não somos judeus, exceto raras exceções. Nós somos o quê? Esse povo que era dito gentio, aonde depois nós vamos vendo que um outro, que era um doutor da lei, que era considerado ali, que era Saulo, se torna Paulo e ele vai até o povo gentio. Então ele é o apóstolo dos gentios, aquele realmente que vai em nome do Cristo com a sua autoridade modificar todas as bases ali, principalmente dentro do próprio Império Romano. Porque ele era romano, ele tinha livre acesso, tinha uma maior facilidade de locomoção. E ali com Lucas, que nós temos o Evangelho por Lucas em si, nós vamos vendo que Paulo modificou todas essas bases. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Várias pessoas não é o sinal. Você pode dar todo tipo de sinal. Você pode curar uma pessoa aqui conforme ele fez. E nas passagens desse mesmo capítulo, ele trabalha muito bem sobre isso. Onde ele cura uma pessoa, ele fala que cura em nome de Belzebu, que ali era o príncipe das trevas. E ele fala, mas Belzebu está então dividindo o seu reino. Ele usa da lógica. Como que eu poderei curar em nome de alguém que colocou o próprio mal? Então, assim, isso é ilógico. Nós vemos que Jesus utilizava de um conhecimento, de realmente uma forma de convencer totalmente especial. E nós devemos colocar isso muito em mente. Nós, todos os dias, nós pedimos sinais. E os sinais estão aqui, gente. Olhem para você, olhem para a sua vida. Deus te glorificou, por mais que você passe por dores e sofrimentos, você tem que olhar o milagre da vida. Se você está aqui, tem não um porquê, é um para quê. Você não deve questionar a Deus, por que estou aqui? É para quê? O que eu preciso aprender com essa dor? Porque dor é um mecanismo de propulsão, ele é um mecanismo de te fazer agir. Quando eu estou em dor, eu costumo sair da onde, salvo raras exceções, mas eu costumo sair do meu lugar para ter uma modificação. Então nós vamos vendo que são nas maiores dores aonde as pessoas mais se modificam. E é isso que Jesus nos ensinou. Não que não iria, ao segui-lo, ter dor, mas que você iria ter a resignação. Você realmente iria aprender com essa dor em si. E essa dor, ela pode ser utilizada, não, ela é utilizada o tempo inteiro para nos mover adiante, para realmente ter o engrandecimento. Porque o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, a não ser a evolução moral. E mesmo na onde viam que era algo ruim, ele demonstra. Ele chega no alto de uma cruz, ele fala, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E mesmo depois ali do seu desencarne em si, ele aparece ali. Se foi ressurreição, ressuscitação, não vamos entrar. Nós vamos ver que Jesus trouxe o quê? Uma doutrina de vida. Ele trouxe realmente ensinamentos. Mas uma coisa é certa, ele demonstrou e apareceu para várias pessoas. Na minha concepção, em espírito, para demonstrar realmente que ele havia vencido a morte e dar o caminho para todos nós. É isso que ele quis mostrar. Não existe a morte. A morte é do corpo físico. A alma, ela sobrevive, o espírito ali em si. E aí diz no 41, os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com essa geração e o condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo
mais do que Jonas. E ele ainda arremata no 42: a rainha do sul se levantará no julgamento juntamente com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Nós vamos vendo, aí você vai falar assim, o que era Nínive? Né? E o que era essa rainha do sul? Isso é muito importante nós olhando. Jesus faz referência a alguns povos gentílicos, ninivitas, e os da região governados pela rainha do sul, ao profeta Jonas e ao rei Salomão. Estava ali no Antigo Testamento. E aí nós vamos vendo assim, os fariseus e os escribas pedem para Jesus a demonstração de um prodígio ou sinal, para que eles pudessem comprovar a autoridade do Mestre como o Messias, ou mesmo como um profeta. Mas Jesus lhe recusa a dar qualquer sinal, informa que por muito menos povos gentios aceitaram os ensinamentos de Deus. Contudo, lhes fornece apenas um sinal, aquele referente ao que mais tarde seria conhecido como da ressurreição. Ou seja, ele demonstra que povos gentios, por muito menos, vendo ali as pregações de Jonas e a rainha do sul, ao ver a questão do reino de Salomão, ela tinha se convertido. Então, por que eles queriam sinais maiores do que eles já tinham dado? Jesus consta que os ninivitas se converteram ao judaísmo após ouvirem o profeta Jonas, porque mantiveram a mente aberta, não endureceram o coração, nem rejeitaram os conselhos de Deus manifestados pela boca dos profetas. Isso está em Chaplin, Rousseau Norman Chaplin, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, capítulo 12. Ele explica essa questão dos nínives. E ele ainda acrescenta: quando a rainha do sul, conhecida como a rainha de Sabá, uma porção de terras árabes que se limitava com o Mar Vermelho, cujo território ficava ao sul da Judéia, é referência de Jesus à narrativa que se encontra em 1 Reis 10, 1, 19. Segundo a tradição judaica, essa rainha adotou a religião dos judeus quando, durante a sua visita a Israel, ficou maravilhada com os ensinamentos de Salomão e com a grandeza de seu reino. Nós vamos vendo que isso é mágico. Jesus demonstra com relatos do Antigo Testamento que por muito menos do que ele tinha feito, povos gentílicos, povos ditos pagãos, haviam se convertido. Então, o que ele dava com isso? Ele dava realmente uma lição para aquele povo que se dizia o eleito. E nós vamos ver, nós não estamos falando mal do judaísmo. Nós vemos que toda religião, ela tem por princípio tornar o ser humano cada vez melhor. E cada um se descobre dentro da religião. Mas Jesus, nós vamos vendo sobre isso. Jesus, ele não abraçava uma religião. Ele queria trazer o quê? Uma nova lei. Uma nova lei fundamentada e baseada no amor. Ele demonstrou, ele desconstruiu realmente os preceitos religiosos que haviam na época. E até hoje nós temos uma falta de noção ao trazer esses ensinos. Nesse contexto, os povos de Nínive, assim como a rainha do sul, representam um bom exemplo. Pessoas desarmadas psicologicamente que souberam fazer a boa escolha. E é isso que Jesus nos convida, através do seu evangelho em si, você realmente captar esses sinais na maravilha divina, porque você está aqui já é um milagre. Você está aqui escutando esse vídeo é o maior dos milagres. Por quê? Porque demonstra que você já possui o conhecimento maior. E é isso que Jesus quer demonstrar para cada um de nós. Ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. E ensinou cada um de nós a seguir esses passos. Basta apenas nós o quê? Termos a mente aberta psicologicamente e realmente não apenas a mente em si, mas o coração. Porque estudar o Evangelho é mergulhar nesse amor do Cristo. E você ter a mente aberta a ter novos preceitos, mas mais do que isso, a saber reconhecer a sua inferioridade, porque só muda quem realmente reconhece que tem que ter mudanças
E aí você vai ver o quê? Que a grandiosidade dos ensinos do Mestre vão sim modificar as suas bases. Um agradecimento a todos que estão fazendo parte do nosso estudo. Conforme nós dissemos lá no início, se você está gostando desse nosso estudo, comente nos vídeos. O que você está achando? Da onde você está falando, para nós vermos que esse estudo está abrangendo várias regiões, porque é isso que Jesus queria. Ele não queria que seus ensinos ficassem ali numa região só. Ele abriu o flanco, partilhando realmente esse amor. E é esse o objetivo desse nosso estudo, é realmente que ele seja alicerçado e sejam bases para várias pessoas, não apenas para verem o estudo, mas para aprofundarem cada vez mais no Evangelho, porque é ali que está a chave. A chave não está nesse estudo, a chave está no Evangelho. Nós apenas damos um pouco da essência, tentando extrair, mas a essência maior está dentro do coração de cada um. Fiquem em paz, aproveitem, se inscreva no canal, ativem o sininho e principalmente compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, para que nós possamos, assim como Jesus fez através dos seus apóstolos, espalhar esse amor do Cristo. Fiquem em paz.